Regra de 3. Só de ouvir essa expressão já volta aquela memória da escola, não é? Para alguns, um calafrio. Para outros, aquele alívio de ter aprendido um truque que salvava na prova. Mas sabe, essa simples ferramenta que muita gente aprende como um mero atalho tem uma história muito, mas muito mais profunda e um poder que vai bem além da sala de aula. E a resposta, por mais incrível que pareça, é a regra de 3. É isso mesmo. Nessa análise, a gente vai desvendar como um conceito que nasceu, olha só, em textos poéticos, em sânscrito, se tornou uma tecnologia disruptiva que impulsionou o comércio global e que hoje é a base silenciosa para as habilidades mais procuradas do século XXI. Então, bora mergulhar nisso. Porque para a maioria das pessoas, regra de 3 é isso aí, multiplicar em cruz, um procedimento mecânico, um macete. Só que essa simplificação, essa forma de ensinar, na verdade, é uma armadilha. A gente foca tanto no como se faz que esquece completamente de perguntar o porquê. E aí, a gente perde toda a elegância, toda a força que existe de verdade por trás do conceito. Para entender de verdade, a gente precisa abandonar o truque e abraçar a ideia por trás dele, a teoria da proporcionalidade. E a melhor forma de visualizar isso não é com um X, não. É com uma balança de 2 pratos. Proporcionalidade, no fundo, é sobre equilíbrio. É isso. Quando a gente diz que 2 coisas são proporcionais, o que estamos afirmando é que o sistema está em perfeita harmonia. Se mexemos em um peso de um lado, é preciso uma compensação exata do outro, para manter a estabilidade. A matemática aqui não é um truque, é a linguagem que descreve esse equilíbrio. E é exatamente aqui que o macete da multiplicação em cruz se mostra uma armadilha perigosa. O raciocínio proporcional exige que a gente saiba qual é a constante que precisa ser preservada. Numa proporção direta, como a gente vê na tabela, a razão entre os valores é constante. Se um dobra, o outro dobra junto. Mas na inversa, é o produto que tem que se manter igual. Se um dobra, o outro precisa cair pela metade para manter o balanço. Sem entender isso, aplicar o macete num problema inverso leva a resultados que não fazem o menor sentido. E olha, essa ideia de equilíbrio não é nada nova. Na verdade, a história da regra de 3 é a história de uma das primeiras tecnologias de software da humanidade. Uma que viajou o mundo e o transformou completamente. Vamos ver como isso se desenrolou. A lógica por trás da regra de 3 surgiu quase ao mesmo tempo na Índia e na China, lá por volta de 400 a.C. Os matemáticos da Era de Ouro Islâmica, como o Al-Khawarizmi, sistematizaram a coisa toda para o comércio. Foi o Fibonacci quem introduziu na Europa em 1202, onde se tornou indispensável para os mercadores. E lá no século XVI, o estudioso britânico Robert Record a batizou de regra de proporções, mas reconheceu seu nome popular, a regra de ouro. A formulação indiana original, chamada de Trairashika, era incrivelmente poética. Eles não usavam termos como x ou y. As variáveis eram o pramana, a medida base, o phala, o fruto ou resultado, e a icha, o desejo ou a pergunta. O objetivo era encontrar o icha phala, o fruto do desejo. Isso mostra de um jeito brilhante como eles viam a matemática não como um processo mecânico, mas como uma busca orgânica pelo equilíbrio. No século XVII, a importância dela era tão monumental que o James Hodder a descreveu dessa forma. Não era apenas mais uma fórmula, era a ferramenta mais valiosa no arsenal de qualquer pessoa que trabalhasse com números, do comerciante ao astrônomo. Então, o ponto crucial é essa evolução. A regra de 3 nasceu como um conceito quase metafísico de equilíbrio lá na Índia. Foi traduzida para a linguagem prática do comércio no mundo islâmico e finalmente se tornou na Europa renascentista o motor da contabilidade, das finanças e da explosão comercial que deu origem ao capitalismo. Isso nos traz ao presente. Em um mundo com calculadoras em todos os bolsos, por que ainda nos importamos com isso? Porque o seu verdadeiro valor hoje não está mais na computação, mas na forma como ela reconfigura o cérebro. O lendário psicólogo Jean Piaget identificou que a capacidade de pensar proporcionalmente é o que define o mais alto nível de desenvolvimento lógico humano. É a ponte que nos leva do pensamento concreto, do 8 ou 80, para o pensamento abstrato, capaz de modelar sistemas complexos. E essa ponte cria uma divisão fundamental. De um lado, o raciocínio aditivo, que resolve problemas somando e subtraindo. É limitado, é linear. Do outro lado, o raciocínio proporcional, que entende fatores de escala, taxas de mudança. É o pensamento sistêmico multiplicativo. Ficar preso ao truque da regra de 3 mantém as pessoas no primeiro campo, incapazes de dar o salto para o segundo. E é aqui que reside a importância dela hoje.
aprender a regra de 3 de verdade, em sua essência, de equilíbrio e proporcionalidade. Não é sobre encontrar o valor de X, é sobre construir uma arquitetura mental que permite pensar em sistemas, entender relações e ver as constantes invisíveis que governam o nosso mundo. Essa arquitetura mental é o pré-requisito silencioso para as carreiras mais importantes de hoje: ciência de dados, pensamento algorítmico, engenharia de software, análise de risco financeiro. Todos dependem, fundamentalmente, da capacidade de pensar proporcionalmente, de entender como as partes de um sistema se relacionam e mudam juntas. No final das contas, a regra de ouro nunca foi apenas sobre 3 números. Ela é o portal para o nível mais elevado de raciocínio. A questão que fica não é se conseguimos calcular a resposta, mas se conseguimos internalizar essa forma de ver o mundo. Uma visão baseada em equilíbrio, relações e sistemas. E isso é muito, mas muito mais poderoso do que qualquer truque.